Vamos falar sobre obesidade, um transtorno alimentar do grupo da compulsão, e apresentar propostas de tratamento. Em termos psicossomáticos, comer compulsivamente e engordar é a expressão no corpo físico de uma necessidade interna de preenchimento, demanda da pessoa de sentir-se realizada, preenchida, mas onde o preenchimento acaba por acontecer apenas externamente. É busca por amor, dedicação e proteção. É a necessidade não vivenciada de amor e gozo projetada na comida. A satisfação pela substituição. Uma tentativa de compensação, também chamada de obesidade do carente. Também pode expressar anseio, desejo de ser deixado em paz em seu castelo de gordura. Nesse caso, o engordar é inconscientemente autorizado para criar uma camada protetora contra o exterior sem amor. Isso lhe soa estranho? Pense na ideia básica do sintoma como símbolo, como um recado da alma de que algo precisa de atenção, precisa ser reconhecido e atendido. A psicossomática enxerga a doença como caminho, como direção para o reconhecimento e acolhimento de demandas da alma, o que permite recuperar o equilíbrio do funcionamento do corpo. Sempre que negligenciamos demandas importantes do si mesmo, o self ou o eu interior, o corpo físico vai sinalizar, vai reivindicar atenção para o que vem sendo negligenciado ou agredido. Em outro vídeo, eu destaquei a expressão de um escritor austríaco, Peter Altenberg. A doença é o grito de uma alma agredida. Agredida no sentido de que não está sendo ouvida, nem sendo acolhida na sua essência. Agredida porque os propósitos existenciais estão sendo negligenciados, deixados de lado, sufocados por diferentes meios, sejam crenças equivocadas, cognições disfuncionais, introjeções de coisas alheias engolidas sem mastigação, apenas imposição externa que o indivíduo acolhe como sua. Mas também pode ser agressão no sentido objetivo, que também precisa ser resolvido. Quer um exemplo disso? Pense numa pessoa que no dia a dia, mês a mês, ano após ano, vive um personagem. Não se permite ser ela mesma, se finge disso ou daquilo e nunca reconhece suas reais demandas. Nega quem é de verdade. Esse viver em fantasia ou teatralizando a realidade certamente vai levar a pessoa a adoecer. Em termos junguianos, a pessoa está invadida pela persona, pelo personagem que incorpora no cotidiano. O conceito de persona eu vou explicar melhor em outro vídeo. Então imagine uma pessoa obesa que está sempre investida de um personagem, vivendo a vida desse personagem como se fosse ela o próprio personagem. Viver fantasiando ser uma pessoa que não se é realmente ou insistir em aparentar viver uma vida que não se vive de fato, isso é patológico. Essa pessoa está agredindo a própria alma, fugindo de ser quem realmente é, preenchendo-se por fora e ignorando o desejo de preenchimento interno. Por isso engorda. Outro exemplo possível. Uma pessoa que deseja esquivar-se da realidade pela qual tem aversão. Ou ainda, o indivíduo fugir de sua irradiação sexual, não querer viver seu papel sexual. Vai afundar a própria sexualidade na fofura da gordura. Algo regressivo, certamente. É um querer voltar a ser bebê. E lembrando que o adoecimento, interpretado como agressão à alma, se aplica em todos os casos de adoecimento, não apenas de obesidade.
Por trás de toda doença tem uma alma agredida em algum aspecto, numa demanda não reconhecida, não resolvida. O desafio para curar-se é descobrir qual agressão está em curso e estancar o mal. Apresento-lhes agora 5 propostas pontuais de intervenção analítica para a obesidade por esse olhar da psicossomática. Número 1, é a pessoa tentar tomar consciência do que está acontecendo com ela, entender o que está pedindo atenção, qual a queixa ainda não interpretada do si mesmo, demanda por autoconhecimento. Dica 2, apropriar-se do seu processo de cura, desejar resolver a situação de forma definitiva e com determinação, e avaliar a existência de uma possível fixação na fase oral. 3, descobrir formas alternativas de obter gratificação em outros caminhos de prazer que não seja a comida. 4, reconhecer que tem usado a obesidade por carência, esse tipo de obesidade, né? A obesidade por carência como salvadora temporária. E parar de buscar na comida uma compensação, porque é uma estratégia tão danosa quanto a de fumar ou gastar compulsivamente. Quinta dica. Nos casos em que a obesidade é desejo inconsciente de proteção, a pessoa obesa deve tomar consciência disso, reconhecer que tem usado a obesidade como escudo protetor do mundo externo, tomar consciência dessa estratégia e desistir dela. Em vez disso, aprender a proteger-se por outros caminhos que não o do isolamento pela gordura. Uma boa alternativa nesse caso é aprender a ser mais assertiva, adotar comunicação mais assertiva, ser mais objetiva ao recusar o que tentarem lhe impor, armar-se de argumentos e às vezes até uma língua afiada e responder prontamente ao se sentir alvejada ou alvejado. Precisa aprender a vencer as dificuldades da vida, aprender a aceitar e digerir a vida, assimilar novos padrões que lhe sejam pessoalmente benéficos. Essas sugestões são do livro A Doença como Símbolo, do Rutger Dawkins, que cito com frequência. Ele também sugere, e lá em 1996, portanto bem antes dessa modinha de jejum intermitente, o seguinte, ele sugere o jejum de cura como ritual consciente de passagem para novos padrões. Pessoalmente, eu sou uma simpatizante do jejum como estratégia de tratamento para vários casos. E para entender por que funciona, como funciona, eu sugiro que você pesquise sobre o mecanismo de cetose e autofagia do jejum. Bom, para encerrar, vale ressaltar que as canetas emagrecedoras, também em alta no momento, e as quais eu também considero válidas, se devidamente prescritas, apesar de serem boa alternativa, podem ter efeito tão devastador quanto cirurgia bariátrica, se for desvinculada de autoconhecimento, sem mudanças consistentes em hábitos rotineiros, paradigmas, crenças, limitações, cognições, modos de pensar disfuncionais. Isto é, sem tratar a alma, sem resolver os desequilíbrios sutis do indivíduo. Mesmo após cirurgias ou medicamentos injetáveis para engordar, continua valendo a afirmação: a forma de pensar gera emoção que produz comportamentos, reações. E se essa sequência for disfuncional, surge a doença. Por isso, algumas vezes, câncer tratado pode voltar. Pré-diabetes, apesar de medicado e adotadas algumas mudanças momentâneas, mas não consistentes, o diabetes pode evoluir
para diabetes, né? E até mesmo um diabetes, né, estabelecido, devidamente resolvido, pode voltar. E também a obesidade tratada retornar, porque precisa tratar a origem, a causa das alterações na saúde. As terapêuticas externas, de fora para dentro, tratam as manifestações dos estados alterados na alma, tratam os sintomas. Sem cura interna, todo bom resultado pode se perder. Então, foque em curar a alma. Eu desejo muito sucesso no seu processo de ampliação da consciência que vai lhe trazer saúde e bem-estar permanente, consistente.